As pessoas são donas de suas vidas? Não. Em sua maior parte, não. Porque não querem pagar o preço. Ser dono da sua própria vida tem um preço. Exige atitude por parte do ser humano. Ele se impor diante dos demais. Não ser um Maria vai com as outras, porque quem é um Maria vai com as outras não é dono de sua própria vida. Quem é um modista não é dono de sua própria vida. Quem só anda em grupos e rebanhos não é dono de sua vida. Quem adota uma ideologia política, ou seja o que for, não é dono de sua vida. Não que a pessoa não possa ter uma ideologia. Mas o problema é quando o indivíduo se agarra de tal modo a uma ideologia e usa isso como um pranchão de salvação, acreditando que a ideologia possa salvá-lo, porque ele tem medo da solidão, porque ele teme as consequências de suas ações, porque ele tem medo de arcar com as consequências de seus atos. Então é muito mais fácil agarrar uma ideologia e se manter fiel a ela do que ser dono de sua própria vida. Então nós nos deparamos com uma sociedade individualista, por um lado, de pessoas egoístas que só pensam em si mesmas, mas que são covardes ao mesmo tempo. E é por isso que essas mesmas pessoas são grupalistas. Formam seus pequenos rebanhos, seus pequenos grupinhos, para encontrar segurança lá dentro. Sendo que não conseguem encontrar segurança alguma, as pessoas se sentem muito inseguras, são muito temerosas, medrosas, porque são covardes. O medo, ele é resultante da covardia. E os covardes, medrosos, têm necessidade de se arrebanharem, para daí atacarem os seus inimigos que estão em outros grupos. Mas dentro dos seus próprios grupos as pessoas também são inimigas. E por isso que a nossa sociedade é uma loucura nos dias atuais. Uma porque as pessoas não são donas de suas vidas. Quem não assume essa responsabilidade para si não consegue a verdadeira segurança, mas vive na constante insegurança. E para conseguir alcançar essa falsa sensação de segurança, as pessoas se agrupam, mas não conseguem a segurança almejada. Então, as pessoas não são donas de suas vidas, porque para ser o proprietário da sua vida é necessário primeiramente se olhar no espelho, reconhecer que o maior compromisso que o ser humano tem é consigo mesmo primeiramente. É para Deus que o ser humano precisa prestar contas e para a sua consciência, e não para grupos, grupelhos, ideologias, modismos, tendências. Para nada disso o ser humano deve satisfações, mas apenas para a sua própria consciência e para Deus. E quem se leva a sério, quem segue as recomendações da sua consciência, se torna dono de sua própria vida. Mas isso é para poucos. Isso é para os fortes apenas, para os destemidos, e não para os covardes. Os covardes precisam se refugiar. Eles ficam à sombra de grupos, ideologias, religiões, partidos. Porque ser dono de sua vida, ser dono de si mesmo, significa seguir sozinho nessa vida, em certa medida. Porque nós estamos sozinhos nessa vida. Estamos, não adianta dizer que não. Determinadas coisas cabem somente a nós mesmos. Em algumas tarefas ninguém pode nos ajudar, senão a nossa própria consciência, que obedece às leis de Deus. E quando o ser humano segue a sua consciência, ele consegue harmonizar a sua vida, alcançando o verdadeiro equilíbrio e também a verdadeira segurança.
que depende de uma harmonia e sintonia com a sua consciência interior. Esta é a verdadeira segurança. E quem tem isso dentro de si, ele é uma pessoa corajosa, ele é uma pessoa destemida. E por quê? Porque assume a responsabilidade de sua existência, se torna dono de sua própria vida, pouco se importando com o que os outros pensam. Quem se torna dono da sua vida, ele faz o que é certo, obedece à sua consciência, não procura bajular ninguém, não procura o reconhecimento, mas agrada a sua própria consciência acima de tudo. Essa é a lei para aquele que se torna dono de sua própria vida e arca com o preço que é necessário pagar, né? Aquele que não quer pagar preço de coisa alguma não se torna dono de sua vida e vira apenas uma sombra no meio da massa, um animal de rebanho, né? Um ser grupalista que se esconde em meio aos semelhantes para não precisar arcar com as suas responsabilidades individuais. E a maior parte das pessoas age assim, se escondendo em meio a grupos. Porque essas pessoas não são donas de suas vidas, porque não querem pagar o preço, né? As pessoas não querem pagar esse preço. E por isso viram animais de rebanho, procurando em meio aos grupos uma segurança que não pode ser encontrada em grupos, mas apenas dentro de si mesmo. Quando o indivíduo obedece à sua consciência, a Deus, sem se preocupar com o que os outros pensam. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!